Bom, gente, prosseguindo com a nossa segunda parte, passamos a tratar agora de um assunto extremamente importante e que ganhou uma novidade bacana em razão do novo CPC, que diz respeito ao ônus da prova. Mas antes de trabalharmos com a famosa teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, que agora não é simples teoria, virou norma jurídica, temos que relembrar o que é ônus da prova. Começando pela própria terminologia, né? Ônus. Nós sabemos que a relação processual, conforme vai se desenvolvendo, vai criando para as partes posições ativas e posições passivas. Ou seja, o autor e o réu, conforme a relação processual se desenvolve, passam a ter direitos em sentido amplo, mas, por outro lado, passam a ter deveres ou obrigações em sentido amplo. Em sentido estrito, nós podemos trabalhar com essas posições ativas e passivas a partir de algumas expressões técnicas que devem ser utilizadas. Toda ciência tem a sua técnica, não seria diferente no direito, portanto temos que utilizar as expressões técnicas até para evitarmos confusões, infelizmente, comuns. Então, a doutrina destaca que o desenvolvimento da relação processual cria, em primeiro lugar, direitos ou faculdades, que são posições ativas, em outras palavras, possibilidades previstas em lei de a parte praticar alguma conduta. Mas como é um simples direito ou faculdade, ela pratica se quiser. Se não quiser, não vai sofrer prejuízo. Mas existem também os ônus, que em princípio são possibilidades previstas em lei de a parte praticar uma conduta, mas se ela não pratica ou se ela não se comporta de alguma forma, ela terá algum prejuízo na relação processual. Exemplo típico de ônus é o ônus da prova. A parte não tem o dever, não tem a obrigação de provar, ela tem o ônus. Ou seja, ela prova se quiser, mas se não provar, terá uma desvantagem na relação processual. Não que ela sairá perdedora, não é isso. Mas se ela não provou aquele fato que ela alegou, em princípio, aquele fato será tido como inexistente ou não ocorrido. Temos também os deveres, que são posições passivas, e as obrigações, que também são posições passivas. Dever processual, e não podemos misturar com dever do direito material, o dever processual existe quando a lei impõe um determinado comportamento que, se não for observado, vai redundar numa sanção. Por exemplo, o dever de lealdade, o dever de boa-fé e por aí vai. Também temos as obrigações processuais, que não se confundem com as obrigações do direito material. Obrigação processual, grosso modo, pode ser compreendida como uma imposição prevista na lei processual que tenha conteúdo econômico. Por exemplo, a parte que requer a produção da prova pericial tem a obrigação de adiantar os honorários. Isso é interessante porque, tecnicamente, não existe aquilo que nós costumamos falar na prática de ônus da sucumbência. Na verdade, quando o juiz condena a parte, geralmente sucumbente, né, perdedora, a pagar honorários e despesas, não está atribuindo àquela parte um ônus, mas sim um encargo, ou uma obrigação, melhor dizendo. Mas no dia a dia falamos ônus da sucumbência, mas essa palavra ônus não está sendo utilizada de maneira adequada. Pois bem, ônus da prova, aqui sim utilizando a expressão técnica, significa dizer então que a lei permite à parte que pratique alguma conduta para provar aquilo que alega, mas se ela não prova, portanto, se ela não se desincumbe desse ônus, será colocada numa situação de desvantagem na relação processual. O ônus da prova pode ser encarado a partir de duas perspectivas, ou por meio de duas perspectivas, dois aspectos. Coloquei para vocês aí no slide o aspecto objetivo e o aspecto subjetivo. Preponderando o aspecto objetivo significa que as regras de ônus da prova são regras de julgamento. E se são regras de julgamento, são dirigidas ao órgão julgador e, portanto, elas vão incidir, elas serão aplicadas no momento dos julgamentos.
A prevalecer o aspecto subjetivo, as regras de ônus da prova são regras de instrução ou regras de procedimento. E sendo regras de instrução ou de procedimento, são dirigidas às partes. E se são dirigidas às partes, vão incidir ao longo do procedimento, não apenas no momento do julgamento. É importante fazermos essa diferença entre o aspecto objetivo e subjetivo, porque a partir de você considerar como prevalecente um ou outro, teremos consequências práticas extremamente relevantes. Por exemplo, e é um problema que havia e que está já bem resolvido pela jurisprudência. Se você entender que deve prevalecer o aspecto objetivo do ônus da prova e, portanto, é uma regra de julgamento, ela será aplicada na hora de julgar e, portanto, no regime do Código de Defesa do Consumidor, se o juiz entender que estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova, vai inverter no momento do ônus da prova e está dizendo que, na verdade, não era o consumidor a quem cabia provar pelas regras ordinárias, mas sim cabia a mim provar esse fato. Mas se Vossa Excelência tivesse dito isso ao longo do procedimento, eu teria provado. Eu só não provei esse fato porque, pelas regras ordinárias, cabia ao autor comprovar. Resumindo, prevalecendo o aspecto subjetivo do ônus da prova, sendo aplicada a regra de inversão no momento do julgamento, me perdoem aqueles que pensam o contrário, mas há grave violação ao contraditório. Causa surpresa à parte, algo que é inviável em razão do contraditório. Prevalecendo o aspecto subjetivo, não causa surpresa a ninguém. O contraditório e a ampla defesa serão respeitados devidamente. Por quê? Por exemplo, mais uma vez, levando em consideração a inversão do ônus da prova. Se o juiz entende que o caso é de inversão do ônus, seja porque a tese do consumidor é verossímil, seja porque ele é hipossuficiente em relação à produção da prova, não consegue, não tem como acessar as informações necessárias, o juiz inverte, e na minha opinião o momento ideal é na fase de organização e saneamento, e uma vez invertido o ônus, o comerciante ou prestador de serviço, sabendo que lhe cabe, caso queira, provar aquilo, ele prova ou não prova conforme a sua estratégia, conforme a sua conveniência. Mas o importante é que ele não será pego de surpresa, será observado contraditório, será observado ampla defesa. O STJ tinha adesões em ambos os sentidos. Algumas dizendo que era regra de julgamento, outras dizendo que era regra de instrução. Acabou vingando a tese de que era regra de instrução, até para preservar o contraditório, no sentido de que o juiz, se inverter o ônus, tem que oportunizar a parte que passou a ter esse ônus, oportunizar a possibilidade de se desincumbir, portanto, produzir a prova. E o novo CPC, conforme nós veremos já já, adotou expressamente a tese de que deve prevalecer o aspecto subjetivo, conforme veremos já já. Mas antes, só para ressaltar uma questão importante também sobre o ônus da prova, não podemos perder de vista que no âmbito do CDC, o ônus da prova pode ser invertido por obra do juiz, de acordo com as peculiaridades do caso concreto. Então nós temos aquilo que se convencionou chamar de inversão op iudicis, né, por obra do juiz, que é aquela do artigo 6º e 8º. O juiz pode inverter o ônus da prova se ele verificar hipossuficiência ou verossimilhança nas alegações do consumidor. Mas há também a inversão op legis, por obra da lei, onde sequer haverá espaço para se inverter por obra do juiz, porque a lei já inverteu. Nós encontramos a inversão op legis nos artigos 12, parágrafo 3º, inciso 2º, e 14, parágrafo 3º, inciso 1º do CDC. Por exemplo, diz o artigo 12, parágrafo 3º, inciso 2º. O fabricante, o consumidor, o produtor, ou o importador só não será responsabilizado quando provar, inciso 2, que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste. Então, naquelas causas que cuidam de responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço,
Não é o consumidor que precisa provar o fato constitutivo do seu direito, que é o defeito. Já está previsto em lei. Cabe ao fornecedor de serviços ou de produtos comprovar que o defeito não existe. A novidade interessante, agora prevista expressamente no Código, antes isso já vinha sendo aplicado em alguns julgados por meio de construção jurisprudencial, interpretação da Constituição, etc., é a distribuição dinâmica do ônus da prova. Como assim? Um professor, um processualista argentino chamado Jorge Perano vem defendendo há muito tempo a possibilidade de você, conforme as peculiaridades do caso concreto, atribuir o ônus da prova ao autor ou ao réu, conforme ficar mais fácil para um ou para outro se desincumbir desse ônus. Portanto, é inadequado o estabelecimento a priori, de forma estática, ordinária para qualquer caso, regras de ônus do tipo, você prova isso, você prova aquilo e pouco importa o caso concreto. Isso é ruim, porque nós percebemos na prática, e vamos voltar às relações de consumo, que muitas vezes, em princípio, caberia ao produtor, ao fabricante, ao vendedor, enfim, comprovar algo, em razão até da inversão op legis, ou caberia em princípio ao consumidor provar algo, mas eles não têm como fazê-lo. E o caso concreto demonstra que, muito embora, teoricamente, pelas regras ordinárias, coubesse ao autor demonstrar isso, vai ser mais fácil para o réu demonstrar o contrário. Então, se é mais fácil para o réu demonstrar o contrário, não vou ficar com aquela regra ordinária de que o autor vai provar o fato constitutivo do seu direito. É o réu que vai provar que aquele fato não aconteceu. Pouco importa, inclusive, se a relação vai ser de consumo. Eu usei como exemplo a relação de consumo. Mas a distribuição dinâmica ela serve para qualquer caso. Tá? Resumindo a história, pela distribuição dinâmica do ônus da prova, o juiz deve observar, no caso concreto, quem tem melhores condições de se desincumbir do ônus de provar alguma coisa. Quem tiver maior facilidade, vai provar aquilo. Você tem dificuldade, não precisa provar. Quem prova o inverso é ele. Tá ok? Essa tese, e agora indo direto à regra do novo CPC, foi encampada e é encontrada lá no artigo 373, parágrafo 1º do novo Código. Eu digo novo porque, para diferenciar do velho, porque já não está mais tão novo assim. Mas pelo tempo de vigência do outro, ainda temos um código novinho, vai? Que eu espero que seja modificado o quanto antes em alguns pontos. Diz lá o 373, parágrafo 1º. Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa, vejam a importância de verificar o caso concreto. Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo, o ônus, nos termos do caput, que é aquela regra ordinária, ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. O caput traz aquela regra ordinária que já existia no código anterior, né? O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Mas, se para o autor ficar difícil comprovar o fato constitutivo do seu direito, o juiz pode distribuir o ônus da prova de forma dinâmica, ou seja, a partir das peculiaridades daquele caso, e determinar ao réu que prove que aquele fato não existiu. Da mesma forma, se ficar muito complicado, muito difícil, pelas peculiaridades do caso concreto, ao réu comprovar um fato extintivo que ele alegou, o autor, se for mais fácil para ele, vai ter que provar que aquele fato não ocorreu. Portanto, a distribuição dinâmica leva em consideração as peculiaridades do caso concreto para distribuir
o ônus da prova entre as partes. Mas, além dessa distribuição dinâmica, conforme eu havia adiantado, a parte final do parágrafo 1º deixou clara a opção do legislador pela prevalência do aspecto subjetivo e, portanto, pela ideia de que é regra de procedimento e não regra de julgamento. Por quê? Porque diz lá a parte final do parágrafo 1º. O juiz pode distribuir dinamicamente, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Então não é possível, pelo Código Novo, isso agora está expresso, utilizar a regra, seja ela de inversão ou distribuição dinâmica, que é algo até mais amplo, no momento do julgamento. Eu estou verificando aqui que era difícil para o réu provar isso, então quem tinha que provar era o autor, mas como ele não provou, então julga improcedente. Não. Ainda que o juiz esteja proferindo a sentença e detectou essa possibilidade de distribuir o ônus de forma dinâmica ou inverter, no caso do CDC, que é algo mais restrito, então ele tem que converter o julgamento em diligência, para usar uma expressão do dia a dia, e intimar a parte, olha, estou invertendo o ônus, se for Código de Defesa do Consumidor, ou vou distribuir de forma dinâmica, pouco importa a relação direito material que está por trás, cabendo a você provar. Quer provar? É assim que tem que ser feito. Não pode julgar aplicando essa regra no momento da sentença, ou do acórdão, ou de qualquer decisão. Mas o parágrafo 2º desse dispositivo traz uma preocupação com aquilo que a doutrina costuma chamar de prova diabólica, que é aquela prova impossível ou muito difícil de ser produzida. Diz o parágrafo 2º, a decisão prevista no parágrafo 1º, portanto a decisão que distribui de forma dinâmica o ônus da prova, não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil. Então é possível inverter o ônus, é possível distribuir de forma dinâmica, sim, mas desde que você não crie para a parte, pouco importa se é autor ou réu, o ônus, o encargo de produzir prova impossível ou muito difícil. E aí nós temos um problema, porque há vários casos que surgem na prática em que nem a inversão do CDC, nem a distribuição genérica, dinâmica prevista no 373, parágrafo 1º, vai resolver o problema de forma satisfatória. E você acaba, se limitar a essas regras, cometendo injustiças. Vou dar um exemplo muito comum. Perda de bagagem ou extravio de bagagem em voos internacionais, principalmente, onde os problemas costumam ser mais graves, ou o prejuízo costuma ser maior. No dia a dia, eu não trabalho em juizado, mas isso não é só do universo de juizado, não. Em vara civil, nós temos vários casos contra quase todas as empresas aéreas dessas conhecidas, em que o sujeito foi viajar e quando voltou, a mala se extraviou. Pois bem, a pessoa ingressa em juízo, relação de consumo, em princípio tem todo aquele arcabouço jurídico que lhe favorece, ingressa em juízo pedindo uma indenização. Aí ele diz, foi extraviada a minha mala. E na minha mala continha isso e aquilo. Portanto, havia bens lá que chegam a, sei lá, R$4.000 e eu quero indenização de R$4.000 por esses bens. Tirando o dano moral que eventualmente ele pode pedir. Como que o sujeito vai provar cabalmente o que havia na mala dele? Então inverte o ônus da prova. Fantástico. Você inverte o ônus da prova e faculta, né? Impõe o ônus à empresa aérea de demonstrar que não havia aquilo na mala. Não tem como ela se desincumbir disso. É aquilo que, juridicamente falando, a gente chama de sinuca de bico, né? Se você trabalhar com as regras ordinárias, não vai resolver adequadamente. Inverter o ônus da prova, não resolve adequadamente. Distribuição dinâmica, não resolve adequadamente. E aí você pode chegar na injustiça de julgar improcedente porque o sujeito não provou o que havia na mala, ou parcialmente procedente. Ou dar um chute e dizer que tinha tanto e pronto. O que não é adequado, obviamente. Ou você fala, relação de consumo, então azar da empresa. Não é assim. Daí porque o código, na nossa humilde opinião, perdeu a oportunidade de colocar expressamente no sistema uma outra teoria que vem sendo defendida por alguns já há muito tempo, que é a teoria
da verossimilhança preponderante. Não é o único, mas quem escreveu muito bem sobre isso e os problemas que envolvem essa questão foi o professor Marinoni. É a teoria da verossimilhança preponderante, chamada por aí também de teoria da redução do módulo da prova, ou se preferirem, do módulo probatório mínimo. Como assim? Existem situações, e essa que eu coloquei da mala extraviada é apenas uma delas, em que não existe a possibilidade de o juiz chegar naquele nível ideal de cognição. Como assim? O que é a cognição judicial? Quando a parte traz as alegações, de fato e de direito, o juiz vai analisar aquelas alegações, vai analisar as provas e tirar as conclusões. Claro que de acordo com o ordenamento jurídico. Pois bem, essa atividade do juiz de analisar as alegações das partes, as provas e atribuir valor a isso, é a tal da cognição judicial. E quando o juiz desenvolve essa atividade de cognição judicial, o faz basicamente em dois planos. Né? Lembrando aqui lições especialmente do professor Kazuo Watanabe, nós temos os planos ou as dimensões horizontal e vertical. A dimensão horizontal diz respeito ao que será analisado pelo juiz. Você pode delimitar isso. Exemplo típico de delimitação da cognição horizontal nós encontramos naquele princípio que se aplica aos recursos, tantum devolutum quantum appellatum. Você devolve para o tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Então, se eventualmente eu tenho a sentença com dois capítulos, né, duas partes destacáveis, digamos assim, a parte A e a parte B, você pode optar por um recurso parcial e impugnar apenas a parte A. E pelo princípio do tanto devolutum quantum appellatum, caberá ao tribunal verificar, ao menos em princípio, apenas o que diz respeito à parte A. Então você delimitou a cognição horizontal do tribunal na apreciação do recurso, porque optou por um parcial. O que nos interessa nesse momento é a cognição vertical. Em outras palavras, a profundidade com a qual o juiz analisa as alegações das partes e as provas, especialmente. O ideal, na hora de se proferir uma sentença, é chegar no nível máximo. É a tal da cognição exauriente. Quando se analisa um pedido de tutela provisória, o juiz não se aprofunda tanto, especialmente nas provas. Ele vai desenvolver aquela cognição intermediária, ou superficial, se preferirem, para verificar apenas entre aspas, né, plausibilidade nas alegações da parte, verossimilhança, aspas, fumus boniuris. Então aqui, na cognição intermediária necessária para a análise de uma tutela provisória, o juiz não precisa verificar se efetivamente isso daqui é um marcador para quadro branco. Basta verificar se provavelmente isso é um marcador para quadro branco. Ao proferir a sentença, cognição exauriente. Ele tem que se debruçar sobre a prova e chegar à certeza de que isso é um marcador para quadro branco. Eu costumo fazer um paralelo, né, entre a cognição judicial, entre esses níveis, ou ilustrar, usando a piscina. Então, o verossimilhança das alegações daquele autor. Da mesma forma que o réu não tem como provar cabalmente que não tinha aquilo na mala, mas talvez ele consiga demonstrar para o juiz, em nível de verossimilhança, que não havia aquilo. Tá ok? Significa dizer, e aí explicando o nome da teoria, né, que nesses casos em que não é possível ao juiz chegar no nível ideal de certeza, ele vai ter que julgar no nível da verossimilhança. Agora, a conclusão é interessante. Nesses casos em que não é possível chegar num nível mais profundo do que o da verossimilhança, a cognição será exauriente no nível dela. Não será feito um julgamento com cognição superficial. Na verdade, a cognição é exauriente, muito embora exauriente dentro dos limites do possível. Vou pegar um exemplo mais específico ainda, com relação a esse extravio de mala. Até, se eu não me engano, era um procurador do DF aqui, em Brasília. Ele entrou com uma ação contra uma empresa aérea porque ele foi
passar as férias, o feriado em Fernando de Noronha, e foi para mergulhar. Ele é mergulhador e, na volta, sumiu, desapareceu, extraviou a mala dele com os equipamentos. Ele tem como provar cabalmente que estavam aqueles equipamentos X, Y e Z dentro da mala? Cabalmente não. A empresa tem como provar que não estava? Também não. Mas ele demonstrou o quê? Primeiro, que ele é mergulhador. Juntou lá o certificado dele. Segundo, demonstrou que tem equipamento próprio. Porque muita gente vai viajar para mergulhar e aluga equipamento. Ele, claro, cilindro ele não levou, mas levou a roupa de neoprene, levou regulador, levou máscara, snorkel, aquela coisa toda. E ele pegou fotografias de outras viagens onde ele aparecia sempre com o mesmo equipamento, para demonstrar que era dele. Bom, a partir disso, e considerando que um sujeito que é mergulhador vai para Fernando de Noronha, eu posso concluir que efetivamente ele levou os equipamentos na mala. E posso concluir, já que a mala sumiu, e era a única mala que ele levou, que aqueles equipamentos estavam na mala. Mas essas minhas conclusões são tiradas no nível da verossimilhança, ainda que forte a verossimilhança. Mas é verossimilhança. Então, resumindo e concluindo, pela teoria da verossimilhança preponderante, o juiz vai julgar com base na tese mais verossímil. Não dá para chegar na certeza ideal? Não. Vai se exaurir na verossimilhança? Vai. Qual é a tese mais verossímil? É a do autor ou é a do réu? Daremos razão para aquele que sustentou a tese mais verossímil. Se não usássemos essa teoria, julgaríamos improcedente porque a parte não se desincumbiu do ônus e estaríamos cometendo uma injustiça. Lembre-se, não é para usar essa teoria em qualquer caso, não é isso. Nos casos ordinários nós temos que chegar na certeza jurídica, digamos assim. Essa teoria é para ser utilizada naqueles casos em que não dá para chegar na certeza jurídica pelas circunstâncias que se apresentam. O STJ já se pronunciou mais de uma vez sobre essa teoria. Coloquei para vocês aí jurisprudência e tenho certeza que se vocês procurarem no tribunal local, especialmente no Tribunal do Rio Grande do Sul, a gente acha bastante também, vocês vão encontrar essa teoria sendo utilizada. Em vários outros casos, por exemplo, furto de objetos dentro de veículos quando estacionados no shopping center. Sumiu o notebook que estava no carro, foi furtado dentro do shopping. Como que o sujeito demonstra cabalmente que estava lá o notebook? Não tem como ele demonstrar cabalmente. Mas se ele for, por exemplo, consultor na área de segurança da informação e passa o dia inteiro atendendo clientes por aí afora e costumava almoçar naquele shopping, é verossímil que ele estivesse com o notebook no carro? Juntou a nota fiscal e ficou verossímil. Enfim, poderíamos dar vários exemplos, mas acho que já deu para esclarecer. Outra coisa muito importante com relação ao sistema e dentro da teoria geral da prova, diz respeito aos poderes instrutórios do juiz. E quando eu digo poderes instrutórios do juiz, estou me referindo especificamente à possibilidade ou não de o juiz determinar a produção de provas de ofício. Bom, o artigo 370 do novo CPC, repetindo uma regra que já estava no artigo 130 do Código anterior, diz o seguinte: caberá ao juiz de ofício ou a requerimento da parte determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Caberá ao juiz de ofício ou a requerimento da parte determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. A questão que se coloca para aqueles que são contra essa possibilidade é se essa iniciativa de se determinar prova, portanto de ofício, viola a isonomia. Alguns dizem que se as partes têm, cada qual, os seus ônus de provar aquilo que determina a lei ou aquilo que determinou o juiz, no caso da atribuição dinâmica, não seria adequado o juiz determinar uma prova de ofício. Porque se o faz, está, digamos assim, substituindo a atuação da parte e, com isso, favorecendo aquela que deveria ter se desincumbido de determinado ônus. Outros vão dizer, não, nós temos uma missão no Poder Judiciário, uma das missões do Estado, que é a de pacificação social. Mas pacificação social com justiça. Cada vez mais
adota-se aquela ideia no processo civil de busca da verdade real. Aquilo que se dizia antigamente, o que não está nos autos não está no mundo, sem problema. Mas podemos trazer para os autos coisas independentemente da iniciativa das partes. Claro que o juiz julga com base no que está nos autos, mas ele não vai apenas julgar com base naquilo que as partes trouxeram para os autos. Ele pode trazer provas para os autos também, com a finalidade de proferir uma decisão mais justa do que se eventualmente apenas as partes produzissem provas por sua iniciativa. Vem prevalecendo o entendimento, e o Código Novo reafirma isso, de que é possível sim o juiz produzir prova de ofício, tanto que o 370 repetiu a regra do Código anterior. Mas se houver violação à isonomia, pouco importa o que dizia o Código antigo e o que diz o novo, porque a questão é constitucional. Pouco importa. E, resumindo, para irmos direto ao assunto, prevalece o entendimento de que não há violação à isonomia. Em primeiro lugar, porque devemos pensar na isonomia substancial. Se o juiz determina de ofício a produção de uma prova relacionada ao ônus que era do autor, mas esse autor é um hipossuficiente em sentido amplo naquele processo, está litigando com um banco, um grande conglomerado empresarial, coisa que o valha, ele não só não está violando a isonomia, como ele está preservando a isonomia, colocando ambas as partes no mesmo patamar em relação às possibilidades dentro do processo. Mas não é só isso. E eu não estou me referindo à relação de consumo. Qualquer situação em que alguém litigando com alguém, você percebe uma diferença muito grande de forças, digamos assim, no processo. Você produzir prova de ofício, sendo que essa prova poderia ser, pelas regras do ônus, requeridas pelo autor, você não está violando a isonomia, você está preservando. Além disso, esse argumento eu acho muito interessante. Quando o juiz determina a produção de uma prova de ofício, ele não sabe o resultado da prova. Não temos bola de cristal. Pode ser que, pelas regras de ônus, coubesse ao autor produzir aquela prova pericial, por exemplo. Ele não requereu, aí o juiz vai e determina de ofício. Ah, ele está favorecendo o autor. Quem falou? E se a prova pericial aparecer com uma conclusão contrária à tese do autor? O autor alegou que o prédio, ou que a obra, enfim, desmoronou por vício na execução ou no projeto. E vamos tirar aí relação de consumo, tá? Esquece relação de consumo. Não vou nem dizer que daria para inverter ou que o problema era de fato do serviço e caberia à empresa provar que não houve defeito. Vamos partir de um caso em que não adota, não se encaixa o CDC e então ordinariamente caberia ao autor, uma empresa contratou outra empresa, vamos supor, e não a relação de consumo, enfim. Pode ser que a empresa autora não requeira a produção da prova, o juiz determine de ofício e a prova pericial demonstre que, na verdade, a execução foi de acordo com o projeto era adequado, acontece que o autor colocou excesso de peso, né, no imóvel. Era um imóvel destinado à residência, ele montou uma academia no segundo andar, vamos imaginar, e a gente sabe que a academia tem equipamentos que pesam e pesam muito. Aí ele colocou a academia, no dia da inauguração, cheio de equipamento, 300 pessoas, desmoronou o prédio. Esse argumento eu acho interessante. Resumindo, prevalece o entendimento hoje de que é possível sim o juiz determinar a produção de prova de ofício sem que isso viole a isonomia. Coloquei para vocês um dentre vários acórdãos que nós podemos encontrar por aí. Uma outra coisa interessante no artigo 932, o primeiro do novo Código, é uma regrinha que tende a quebrar um certo tabu. Diz respeito aos poderes instrutórios em grau recursal. O artigo 932, inciso 1º, que, guardadas as devidas proporções, entrou no lugar do antigo 557, né, que fala dos poderes do relator, diz expressamente: incumbe ao relator, inciso 1º, dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar a autocomposição das partes. Pode parecer um pouco estranho, mas não é novidade. Produção de prova em grau recursal. Basta nós pensarmos naqueles inúmeros casos
em que aparecem documentos novos, juridicamente novos, né? Não necessariamente novos em termos de produção, documentos novos que são juntados na apelação ou nas contrarrazões. Os documentos novos juntados no recurso serão apreciados originariamente pelo tribunal. Não vai o tribunal determinar que os autos desçam, digamos assim, para o primeiro grau, para que o juiz profira uma nova sentença desta feita analisando aquela prova nova. Não. Originariamente a prova é produzida tendo como destinatário o segundo grau e eles vão valorar aquela prova originariamente. Mas nesse tipo de prova documental, a atividade do relator não é tão, digamos assim, complicada, é simples. A prova já está lá produzida. A questão é quando ocorre quando há necessidade de produzir uma prova oral para esclarecer algum ponto. Aí eu pergunto, por que não determinar em segundo grau a oitiva do autor, por exemplo, para esclarecer um ponto? A oitiva do réu, ou até uma testemunha, por que não? É melhor fazer isso ou é melhor trabalhar com ônus da prova e proferir uma decisão injusta? O Código Novo prevê expressamente que é possível sim produzir prova em segundo grau originariamente. E não estou falando nas ações originárias. Por exemplo, uma ação rescisória. É óbvio que vai ser produzida a prova, se houver necessidade, originariamente no segundo grau, ainda que delegada ao juiz de primeiro grau. Mas é produzida lá. Estou me referindo a processos que começam, como normalmente ocorre, no primeiro grau. E aí chegam no segundo grau mediante recurso. É possível sim a produção de prova. Claro que o artigo 933 determina, e nem precisaria, porque está na Constituição, que por ocasião da produção dessa prova deve ser observado o contraditório. Isso é evidente. Fica até a sugestão para alguns tribunais, se for o caso, quem sabe criar a possibilidade de juízes instrutores em segundo grau, caso o relator não queira se desincumbir dessa atividade de ele mesmo produzir alguma prova. Trago aqui uma lição colhida de um acórdão em que teve como relator uma pessoa que nos deixa saudades, um processualista de primeiríssima qualidade, ministro Teori Albino Zavascki. Diz lá, processual civil, recurso especial, determinação de produção de nova prova pericial pelo tribunal. Aplicação do artigo 130 do CPC anterior, que na verdade teve a regra repetida no artigo que nós já vimos. Precedentes, reexame de matéria fática, súmula tal, agrava que se nega provimento, enfim. Esse acórdão entendeu pela possibilidade, sim, de produção de uma nova prova pericial pelo tribunal. Claro que pelo tribunal de segundo grau. Não dá para o STJ ou STF fazer isso, porque, em princípio, não podem reexaminar fatos e não podem analisar provas. Estou falando na instância recursal. Tá ok? Coloquei outro para vocês também, que cuida dessa questão, que é da ministra Fátima Nancy, processualista fabulosa. Os juízos de primeiro e segundo graus de jurisdição, sem violação ao princípio da demanda, podem determinar as provas que lhes aprouverem, a fim de firmar seu juízo de livre convicção motivado diante do que dispõe o antigo artigo 130 do CPC, mas que, repito, tem a regra repetida no novo Código. Esse acórdão do STJ, relatado pela ministra Fátima Nancy, é importante para nós aqui em razão de duas questões. Primeiro, reafirma a possibilidade de determinação de produção de prova de ofício e, segundo, diz que isso é possível, inclusive, em segundo grau. Outra coisa interessante com relação à teoria geral da prova e o novo CPC é que o novo código introduziu expressamente no seu texto a possibilidade de produção de prova emprestada. Prova emprestada, que nada mais é do que aquela produzida num processo e utilizada como elemento de convicção também em outro processo. Mencionamos essa questão da prova emprestada, inclusive quando trabalhamos com a interceptação telefônica no processo civil. O fato é que o artigo 372 do novo Código diz que o juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe, por óbvio, o valor considerado adequado, observado o contraditório.
Já existia essa possibilidade de prova emprestada, mesmo sem regra expressa no código, porque o Código de 73 trabalhava, como de fato o novo também trabalha, com o princípio da atipicidade dos meios de prova. Em outras palavras, não apenas os meios de prova expressamente previstos no sistema, não estou falando apenas no CPC, mas no sistema processual como um todo, podem ser utilizados, mas todo e qualquer outro meio também, desde que não seja ilícito ou imoral. Então, a prova emprestada, dentro dessa atipicidade, é que vinha já sendo utilizada. Mas o Código Novo colocou no seu texto e ressalva aquilo que, apesar de ser óbvio, voltando ao início, né, é importante ressalvar, mesmo sendo óbvio, mesmo estando na Constituição, deve ser observado o contraditório. Tradicionalmente, a observância do contraditório na prova emprestada significa o seguinte: a prova produzida naquele processo só pode ser utilizada no outro processo se a parte contra quem agora se quer utilizar participou da sua produção. Como assim? Eu tenho um processo de A contra B, minha letra é horrível, mas enfim, acho que dá para... eu traduzo, A, B, em que foi produzida a prova X. Tem um outro processo, B contra C, e quero, neste processo aqui, utilizar a prova X. É possível? Em princípio, depende. Se B quiser utilizar a prova como elemento de convicção contra C, não pode, porque C não participou do processo originário e, portanto, estaria sendo violado o contraditório. Mas, se o indivíduo C quiser usar a prova X neste processo como elemento de convicção contra B, é possível, porque B participou do processo originário. Mas, por razões de economia processual e, desde que, obviamente, preservado o contraditório, o STJ tem um acordo interessante, também está aí destacado num dos slides, em que chegou-se à seguinte conclusão, finalmente. Assim, é recomendável que a prova emprestada seja utilizada sempre que possível, desde que se mantenha rígida a garantia do contraditório. Porém, a prova emprestada não pode se restringir a processos em que figurem partes idênticas, sob pena de se reduzir excessivamente sua aplicabilidade sem justificativa razoável para isso. E aí a conclusão mais importante. Assegurado às partes o contraditório sobre a prova, isto é, o direito de se insurgir contra a prova e de refutá-la adequadamente, o empréstimo será válido. Em outras palavras, o contraditório aqui pode ser posterior. Significa que o contraditório não necessariamente tem que ser aquele exercido no momento da produção da prova. Pode ser exercido contraditório em momento posterior, ou seja, no momento em que a prova será utilizada no outro processo que não o originário. Já caminhando para o final, tem uma novidade no novo código que eu acho extremamente interessante, que são as ações probatórias autônomas. Esse tema, ações probatórias autônomas, não é novidade. Ele já vem sendo objeto de vários estudos, inclusive teses, doutorado, livros, etc., de alguns amigos, inclusive, cito o professor Daniel Neves, ilustre torcedor da Portuguesa, por incrível que pareça, eu também sou, mas enfim, deixando isso para lá. As ações probatórias autônomas trazem a possibilidade de o sujeito ingressar em juízo requerendo a produção de uma prova independentemente da existência de um outro processo que já está tramitando, onde vai discutir um determinado direito material, ou de um processo futuro. Nós estamos acostumados a pensar em produção de prova dentro de duas possibilidades. A natural, que é você produzir a prova no curso do processo, e aquela outra possibilidade que é você produzir uma prova antes do processo, porque há urgência. É a famosa, aspas,
produção antecipada de provas, ou aspas, ação cautelar de produção antecipada de provas, que na verdade não era uma ação cautelar, era só uma medida preparatória, mas não tinha onde colocar, jogaram lá no meio das cautelares. Mas é interessante perceber isso. O código adotou expressamente essa possibilidade, repito, podemos produzir prova independentemente de um processo onde ela vai ser utilizada. Aliás, conforme veremos, a prova pode ser utilizada exatamente para evitar um processo. Vejamos o que diz o artigo 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que, primeira situação, diz o primeiro é a tradicional, haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação. Se a obra está desmoronando, não tem como você aguardar a fase probatória propriamente dita do processo contra a construtora para só então fazer a perícia. Até lá já desmoronou. Então você faz uma perícia hoje para usar num processo posteriormente contra a construtora. Mas veja que interessante, inciso 2. A prova é possível a produção antecipada, e aí fica até errada esse antecipada, porque quando se fala em prova antecipada ou produção antecipada, eu paro da premissa que depois vai ter um processo, né? Eu falo em produção antecipada porque eu tenho no momento posterior o processo onde naturalmente deveria ela ser produzida. Aqui não. Repito, a produção da prova será admitida nos casos em que, 2, a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito. Veja, você vai exercer o direito de ação não para buscar uma sentença de mérito que resolva uma lide. Você vai exercer um direito de ação de produção de prova desvinculada de eventual direito material. Inclusive, você pode produzir a prova para chegar à conclusão de que você não tem o direito material violado como você imaginava. É o inciso 3º. Quando o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação. Eu costumo citar como exemplo, especialmente do inciso 2º, casos que nós julgamos a rodo em varas cíveis. Ações renovatórias de contrato de locação comercial, né? Vou arriscar. 80%, não é exato, tá? Eu estou chutando, mas não é um bico, é um chute mais ou menos fundamentado. Eu diria que por volta de 80% das ações renovatórias tem como discussão básica, como controvérsia básica, o valor do aluguel. Muitas vezes não se discute se foram cumpridas as obrigações locatícias ao longo dos anos, não se discute se o cara está lá exercendo a atividade dele há 5 anos, não se discute se fez o seguro contra incêndio, não se discute isso. A discussão principal, quando não a única, é o valor do aluguel. Vários e vários casos, os contratos de locação, não só, mas especialmente de lojista com shopping center, não são renovados por causa do valor do aluguel. Pois bem, não sejamos hipócritas. Numa ação renovatória, se o perito chegou à conclusão de que o aluguel é 10 mil, o juiz vai fixar quanto? 15, 5. A não ser que o perito tenha feito um trabalho ruim, mal fundamentado, nós dificilmente vamos sair daquilo que o perito concluiu. A não ser que a parte traga algum elemento bem convincente para agregar ao laudo e demonstrar que o valor é maior ou menor, sabemos que geralmente o juiz fixa de acordo com o valor encontrado pelo perito, ou a parâmetros bem claros determinados pelo perito. Então, por que não um lojista e o shopping center, ao invés de o lojista ingressar com uma ação renovatória, direto, claro que ele tem que prestar atenção no tempo, né? Mas por causa da decadência. Mas por que ele não ingressa com uma ação probatória autônoma requerendo a produção de uma perícia que verifique o valor da locação? Até porque o valor determinado pelo perito, muito provavelmente, seria adotado pelo juiz na renovatória. E aí surge uma questão interessante. Ambas as partes de comum acordo podem fazer isso. Seria uma espécie de processo sem réu, um procedimento sem réu. Porque o shopping center e o lojista, olha, não chegamos ao acordo, vamos fazer o seguinte, vamos requerer
uma prova pericial para verificar quanto é o laudo, quanto que é o aluguel. Inclusive nós dividimos as despesas da perícia, aí a hora que vier o laudo a gente converte em cima desse valor. Pronto. Vai, inclusive, ou eventualmente, evitar o ajuizamento de uma ação. E se as partes, a partir dessa prova, fizerem um acordo ou optarem por uma mediação, uma conciliação extrajudicial, não existirá processo. Nada obstante, foi exercido um direito de ação específico, que é de produzir uma prova. Então eu peço uma atenção especial de vocês para isso, porque se bem utilizado esse dispositivo, ele pode diminuir, ainda que pouco, o número de determinadas ações e, consequentemente, baratear, reduzir os custos de algum segmento empresarial específico que lida muito com isso, por exemplo, shopping center, lojista e etc. O código adotou algumas posturas aqui que muita gente é contra, inclusive eu, mas enfim, é lei. Diz lá o parágrafo 2º, a produção antecipada da prova é da competência do juízo do foro onde esta deva ser produzida ou do foro de domicílio do réu. Então, a depender do tipo de prova, você observa a regra geral, domicílio do réu, ou o foro onde a prova tem que ser produzida. E a regra que eu não acho boa, com todo respeito, é a do parágrafo 3º, que reflete a jurisprudência que já está pacificada, com a qual também não concordamos. Diz lá o parágrafo 3º, a produção antecipada da prova não previne a competência do juízo para a ação que venha a ser proposta. Então, naqueles casos de produção antecipada mesmo, ou seja, quando haverá um processo posterior, esse procedimento de produção da prova não previne o juízo. Por que eu acho isso ruim? Porque, muito embora não tenhamos mais expressamente o princípio da identidade física do juiz, aquele juiz que colheu a prova oral, produzida antecipadamente, é o melhor juiz para julgar a causa. Especialmente quando aquela era a única testemunha a ser ouvida. Eu acho que, em razão da identidade física, que expressamente foi retirada do código, mas ainda que não exista, isso é algo bom, né? O juiz que colheu a prova produzir a sentença, eu acho que, em razão disso, deveria existir a prevenção. Mas não só em relação à prova oral, também em relação à prova pericial. Claro que o código trouxe algumas mudanças em relação à nomeação de perito, democratizou, digamos assim, a nomeação, acho que é extremamente relevante, interessante, mas ainda que o juiz faça várias nomeações de vários peritos diferentes, aqueles peritos que trabalham com aquele juiz, eu diria assim, são peritos da confiança do juiz. É um pouco complicado você, e quem é juiz sabe muito bem o que eu estou dizendo, é um pouco complicado você julgar uma questão que depende de conhecimento técnico, por exemplo, de medicina, com base num laudo feito por um médico que você não conhece, não sabe quem é, que foi nomeado por um outro juiz lá não sei de onde. É um pouco complicado, porque é aquilo que eu disse, você fica praticamente vinculado à conclusão do perito, a não ser, repito, que o assistente técnico traga algum elemento interessante para você sair daquilo que o perito concluiu, mas é um pouco complicado. Enfim, é lei, obviamente vamos observá-la, mas não acho muito interessante, muito correta essa regra. Uma outra coisa interessante do parágrafo 4º desse dispositivo diz que o juízo estadual tem competência para a produção antecipada de prova requerida em face da União, de entidade autárquica ou de empresa pública federal, se na localidade não houver vara federal. A Justiça Federal vem passando por um processo de interiorização, mas sabemos que ainda não existe juiz federal em todas as comarcas, sequer juiz estadual existe, né, em todas as comarcas. Então, para facilitar a vida, especialmente do cidadão, se ele tiver que produzir uma prova antecipadamente ou de forma autônoma contra a União, uma entidade autárquica federal ou empresa pública federal, se na comarca onde ele reside, onde a prova tem que ser produzida, né, nem sempre vai ser ali, não houver juízo federal, ela pode ser produzida perante a Justiça Estadual, desde que não haja Justiça Federal no local, porque tem que ser observada a regra do artigo 109, parágrafo 3º, parte final da Constituição, que permite essa delegação de competência federal para estadual apenas
nas situações em que não houver juízo federal na comarca. Outra novidade interessante do Código é a prova técnica simplificada, está no artigo 464. Nós sabemos que a prova pericial é necessária quando a resolução da causa demandar um conhecimento técnico que o juiz não tem. Aliás, mesmo que ele tenha, porque temos colegas que eram engenheiros antes de ingressar na magistratura, eram contadores, enfim, desenvolviam outra atividade profissional para a qual se exigia um conhecimento técnico determinado. E hoje ele, como juiz, vai resolver uma causa que envolve defeito na obra, portanto precisa de conhecimento de engenharia. Ele precisa resolver uma questão para a qual haja necessidade de conhecimento contábil. E ele tem esse conhecimento, mas não deve usar. Não deve usar porque, se o fizer, em que momento ele vai usar esse conhecimento para resolver a causa? Na sentença? Então ele vai usar os conhecimentos dele de engenharia para, na sentença, dizer que o autor não tem razão, quem tem razão é o réu. Mas ele vai externar esse conhecimento dele, as conclusões dele a partir do conhecimento, na sentença, depois que as partes se manifestaram ao longo do processo e, portanto, vai haver violação do contraditório. Não faz sentido. Além dessa questão da violação do contraditório, o juiz tem que se manter afastado disso. Não tem cabimento o juiz funcionar como perito e juiz na mesma causa. Então, mesmo que ele produzisse um laudo com conhecimentos próprios e submetesse a apreciação das partes para exercer contraditório, isso não é adequado. Mas o problema da perícia é que muitas vezes ela é cara. Aliás, a maioria das vezes ela é cara. Tirando a dificuldade de se achar profissionais adequados em determinados lugares, né? No interior do país você não encontra engenheiro como você encontra nas capitais. Você não encontra médicos, especialmente se demandar algum conhecimento, alguma formação, alguma especialidade, né? Você não encontra. E aí? E mesmo que você encontre, é caro, é longo, é difícil, é demorado. Intime-se o perito a fazer proposta de honorários. Aí ele faz a proposta. As partes não gostam da proposta, acham que é muito alta. Aí você pede para ele reduzir ou não, enfim, ele se manifesta, aí deposita, aí vai, faz, marca a perícia. Isso leva muito tempo. Qual foi a grande sacada do Código? Parágrafo 2º do artigo 464. De ofício ou a requerimento das partes, o juiz poderá, em substituição à perícia, determinar a produção de prova técnica simplificada, quando o ponto controvertido for de menor complexidade. E aí prossegue no parágrafo 3º e no parágrafo 4º. Essa prova técnica consistirá apenas na inquirição de especialista em audiência. E claro, se é especialista, presume-se, de fato a lei determina, que ele tenha formação acadêmica específica na área objeto de seu depoimento. Então, se nós precisamos esclarecer um ponto, muito embora que demande conhecimentos técnicos, não seja tão complexo, para que fazer laudo? Chama o médico, chama o engenheiro, chama quem quer que seja, o técnico especializado, numa audiência, e ali pergunta, olha, doutor, pelo que o senhor está percebendo aqui, se for o caso até, e é interessante, dê a ele acesso aos autos antes, né? Está aqui, pelo que o senhor leu, pelo que o senhor viu, o problema é X ou é Y? E aí ele responde, é X ou é Y. E as partes estão ali, eventualmente até com assistentes técnicos, fazem perguntas na hora. E tudo se resolve numa audiência. Já usei esse procedimento, por enquanto, umas 2 ou 3 vezes, porque faltou oportunidade, e os resultados são fantásticos. Barateia aspas, perícia, né? Na verdade ela é substituída, e o processo caminha muito mais rápido. E a oralidade é muito importante. Você perguntar para o perito ali na hora, as partes fazerem questionamentos na hora, ele responder na hora, isso traz um benefício muito grande para o processo, especialmente em relação à celeridade. Fica aí então a sugestão de vocês pleitearem esse tipo de prova em substituição à perícia, se for o caso. Outra novidade importante no Código diz respeito à organização e o saneamento do processo, que é uma coisa essencial. Eu costumo dizer o seguinte, claro que o juiz tem que estar atento aos autos do processo ao longo do procedimento todo, mas há 3 momentos que eu reputo como cruciais: análise de petição inicial, organização e saneamento e, obviamente, a sentença, né?
São 3 momentos importantíssimos. Analisar a petição inicial com muito critério, porque se tiver algum vício, mandar corrigir o quanto antes, para não ficar criando monstrinho. Organizar e sanear o processo, porque se for bem feita essa atividade, e ela tem que ser bem feita, você reduz muito a quantidade de atos processuais, reduz os custos, alcança eficiência, enfim. Poderíamos ficar falando aqui 2 horas sobre essa organização e saneamento do processo. Mas o que nos interessa agora é que nesse momento importantíssimo de organização e saneamento, diz lá o 357 que o juiz deve delimitar as questões de fato. O artigo 331 do Código anterior falava em fixar pontos controvertidos. O juiz deve delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos. Vejam, a delimitação das questões, ou seja, das controvérsias de fato, é essencial. Não tem como o juiz deliberar adequadamente sobre as provas pertinentes e relevantes sem saber quais são as controvérsias, as questões de fato. Fato controvertido, A, B e C. Agora, o que eu fixei, o que é controvertido, aí sim a parte tem condições de adequadamente requerer prova, ou especificar prova, fez aquele requerimento genérico que não serve para nada, já na inicial ou na contestação. A partir do momento em que o juiz fixa os pontos controvertidos, é que ele tem condições de verificar se as provas pelo autor e pelo réu são pertinentes ou relevantes. E isso é importantíssimo, porque se defere prova desnecessária, gasta-se tempo e dinheiro. Quantas e quantas vezes eu já, em audiência, cheguei lá, porque tinha acabado de ser designado, especialmente quando era substituto, cai de paraquedas ali para fazer uma audiência, aí eu lia os autos, eu não tenho nada a perguntar para essa testemunha não. Aí chegava na audiência, doutores, eu não tenho nenhuma pergunta, a senhora tem alguma pergunta? Aí o advogado, doutor, não tem não, e o advogado réu, também não. Por que chegou nesse ponto? Porque não foi saneado e organizado o processo adequadamente. Porque não fixaram o ponto controvertido para verificar se aquela testemunha era necessária ou não. Só que o procedimento ficou parado meses aguardando a audiência, aquela testemunha deixou de trabalhar, os advogados estão ali deixando de cuidar de outras causas, a parte está ali, às vezes ela compareceu também, mesmo sem depoimento pessoal, deixou de trabalhar e o juiz está ali ocupando sua pauta desnecessariamente. Então é muito importante isso, a delimitação das questões de fato, porque só a partir disso, repito, é que adequadamente o juiz tem condições de deliberar sobre as provas. E fazendo uma ponte ou um link, né, vamos ser mais modernos, fazendo um link com aquilo que nós já vimos. A partir da delimitação das questões de fato, é que o juiz tem condições de verificar, em cooperação com os advogados e com as partes, se é o caso ou não de distribuir de forma dinâmica o ônus da prova. Os pontos controvertidos são esses. Em princípio, pela regra ordinária, caberia ao autor, mas eu estou verificando aqui, pelo contexto, que não tem como o autor provar isso. Então, réu, vai caber a você. Vai caber a mim? Então tá. Então, já que cabe a mim, agora sim. Antes eu não ia pedir prova nenhuma, mas já que o senhor atribuiu esse ônus a mim, eu quero tal prova. É pertinente, é relevante, defiro, enfim. Eu sou entusiasta, inclusive, desse momento. Não compreendo por que o código inverteu a lógica, porque o código anterior falava, o juiz saneia o processo no gabinete. Se a causa for complexa, o juiz marca uma audiência para sanear o processo e organizar. Se a causa não for complexa, então ele não marca audiência, ele saneia no gabinete sozinho. Então, pela lógica do código anterior, a regra geral era marcar audiência para sanear e organizar. Exceção, faz sozinho no gabinete. O código novo, que adota expressamente o princípio da cooperação, que, com razão, estimula o diálogo entre juízes e advogados e partes para chegar ao melhor resultado, ele inverteu a lógica. Porque pelo 357, o juiz faz isso no gabinete. Só se a causa for complexa, ele marca audiência. Independentemente da causa ser complexa ou não, essa atividade é importantíssima que seja feita de forma compartilhada, de forma que o princípio da cooperação seja observado. Quantas e quantas vezes eu, em audiência, já consegui convencer o advogado, sem ele precisar depois recorrer, de que a prova que ele queria era impertinente. Quantas e quantas vezes eles já me convenceram de que aquela prova que eu ia indeferir, na verdade, era pertinente e eu acabei deferindo. Então é muito importante esse diálogo.
especialmente para você verificar, se for o caso, a distribuição dinâmica. Porque é conversando com os advogados e com as partes que você vai detectar alguma peculiaridade, que às vezes não está clara nos autos, que faz com que o autor não possa provar aquilo. E aí você leva para o réu o ônus, ou vice-versa. Eu sou entusiasta do princípio da cooperação, acho que isso não é só bacana nos livros, não, muito pelo contrário. Várias coisas novas do código no livro é bonito, na prática não funciona, mas o princípio da cooperação funciona assim, especialmente, não só, mas especialmente nessa audiência. Depois o código trata das demais atividades de organização e saneamento, mas o mais importante que eu queria ressaltar é essa possibilidade, na verdade, esse dever de fixação de pontos controvertidos. Uma modificação importante está no parágrafo 5º desse dispositivo e os advogados devem se manter atentos. Na hipótese do parágrafo 3º, ou seja, na hipótese de o juiz marcar essa audiência, que para mim deveria ser sempre, as partes devem levar para o ato o respectivo rol de testemunhas. Então, se o juiz marcou essa audiência de organização e saneamento, é ônus da parte, em princípio, já apresentar o rol de testemunhas em audiência. Claro que não precisa levar já por escrito, sob pena de preclusão, não é isso. Tem que apresentar na audiência. Eu já várias vezes fiz essa organização e saneamento, aí perguntava aos advogados, doutores, prova testemunhal? Sim. Era pertinente? Eu deferia. Cadê o rol? O advogado, não trouxe, não tem problema. Converse com o seu cliente aí e verifique quais testemunhas o senhor quer ouvir, desde que apresente o rol na hora. Ah, pois não. Se for preciso, conversa até lá fora. Olha, são essas aqui. Pronto, coloca lá e está resolvido. Por isso que é muito importante essa audiência. Outra novidade, e desculpa até o desabafo, eu outro dia disse, com todo respeito, na frente de uma das pessoas responsáveis pela redação do anteprojeto, e eu disse o seguinte, que eu abro esse código novo, e às vezes eu sinto um cheiro de camembert, às vezes eu sinto um cheiro de Brunello de Montaltino, às vezes eu sinto um cheiro de carne seca ou tapioca, e às vezes eu sinto um cheiro de queijo da Serra, né? Lá da Serra da Estrela em Portugal. Porque o que nós temos nesse código aqui, ou de chucrute também, o que nós temos nesse código, data máxima vênia em algumas partes, é uma junção de institutos que funcionam muito bem lá fora. Mas aqui dentro não. Por quê? Primeiro porque temos uma cultura muito diferente da cultura de países europeus, de onde foram importados alguns institutos, ou até dos Estados Unidos e de outros países aí que adotam a tradição anglo-saxônica, além de, obviamente, o Reino Unido, ou a Inglaterra, né, alguns lugares ou países. A questão cultural é completamente diferente. E segundo, a estrutura. Nós não temos aqui no Brasil a mesma estrutura de judiciário que nós encontramos na Alemanha, na Suíça, na Áustria e etc. Não temos a mesma dimensão territorial que Portugal. Então, eu acho uma ilusão, com todo respeito, e me desculpe o desabafo, achar que coisas que funcionam bem lá fora vão funcionar bem aqui. Poderia apontar várias, não o farei porque não é o caso. Mas olha que interessante, interessante entre aspas, com todo respeito. Artigo 455. Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada. Arrolada já é uma coisa feia, né? Não devia nem estar na lei, mas enfim. Por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência, dispensando-se a intimação do juízo. Parágrafo 1º. A intimação deverá ser realizada por carta com a R, aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos com antecedência de pelo menos 3 dias da data da audiência, cópia da correspondência e do AR. Eu acho legal, acho interessante, e aliás essencial, que a lei se preocupe em economizar a máquina do Poder Judiciário, porque sabemos que falta equipamento, falta gente, falta orçamento, ou às vezes é utilizado com coisas supérfluas, para conseguir dar conta de tudo que precisa de um processo. Falta oficial de justiça, falta computador em muito lugar, falta de tudo no judiciário. Algumas coisas não faltam, mas muitas coisas que precisa para o dia a dia faltam. Então, tirar do judiciário esse encargo, eu acho interessante, mas atribuir ao advogado da parte
o ônus de intimar uma testemunha? Se intimação judicial tem testemunha que não atende, o que se dizer carta de advogado? Já aconteceu de várias vezes o advogado não conseguir. Não conseguir, que eu digo, é que conseguir fazer com que a testemunha chegasse lá, né? Eu fosse até lá. Você está aqui, mandei a carta bonitinha, bem escrita, de intimação, tudo certinho, o AR, a testemunha não veio. E aí você perdeu a pauta, porque a testemunha não veio, ainda que você determine uma intimação judicial, que é a opção não, a consequência que a lei traz, já perdeu aquele dia. Era muito mais fácil fazer o quê? Intimação judicial. Seja por carta, seja por causa de justiça, se não tiver oficial disponível, que realmente às vezes falta, manda por carta. Fora as pérolas, né? Outro dia o advogado juntou uma carta de intimação, pelo amor de Deus, não me façam isso, e estava lá, fica o senhor determinado a comparecer tal dia sob pena de prisão. Começa a aparecer as coisas assim também. Enfim, eu no dia a dia, aí é uma questão pessoal, eu ignoro esse dispositivo. O advogado pede lá na audiência, excelência, quero ver as testemunhas, está aqui o rol, ou pediu por escrito, eu já determino a intimação por carta. Vou continuar fazendo, porque acho que, em primeiro lugar, o código permite, né? Porque podemos adequar o procedimento à nossa realidade, podemos, enfim, flexibilizar o procedimento, e porque dá mais resultado. Isso vai ao encontro do princípio da eficiência. Muito embora você gaste mais tempo do cartório para expedir a carta de intimação, você ganha tempo porque não desperdiça, ou desperdiça menos audiências. Porque a testemunha costuma, ainda que nem sempre, atender melhor intimação judicial do que intimação feita por advogado. Mas está aí, fique de olho, porque pode ser que o juiz lá da sua causa queira usar essa regra, e fique de olho, porque o parágrafo 3º diz: a inércia na realização da intimação importa a desistência da inquirição da testemunha. Tudo bem? E, claro, como não poderia deixar de ser, o código diz que se o advogado comprovou o envio da carta, mas a testemunha não foi, aí a intimação será feita judicialmente. E para não cansá-los ainda mais, chegamos ao fim trabalhando com uma outra novidade também que eu acho salutar, que há muitos anos já vinha sendo adotada no Código de Processo Penal. É a novidade do 459. As perguntas serão formuladas pelas partes, leia-se advogado das partes, diretamente à testemunha, começando pela que arrolou, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com as questões de fato, ou seja, forem impertinentes, né? Ou importarem repetição de outra já respondida. E na hora de você, advogado, fazer perguntas para a testemunha, o juiz, ao controlar isso, deve ter em mente, e por isso, mais uma vez eu ressalto a importância, os pontos controvertidos fixados na audiência, na minha concepção, deveria ser sempre audiência, né? Lá do 357. Doutor, essa pergunta do senhor não diz respeito ao ponto controvertido. O único ponto controvertido, parênteses, que deve, inclusive, esses pontos devem ser fixados preferencialmente de comum acordo entre os juízes e os advogados, cooperação, funciona. Doutor, o único ponto controvertido que nós fixamos de comum acordo é quem passou no semáforo vermelho. Essa pergunta do senhor com relação ao para-choque torto não diz respeito ao objeto da prova. Claro que se na hora perceber que é pertinente, não faz mal não ter fixado antes. Defere, né? Lógico, ou melhor, permite a pergunta. Mas é importante o juiz controlar, sempre de olho nos pontos controvertidos. Claro que o advogado, para economizar tempo, deve se resumir a perguntar aquilo que diz respeito a esses pontos. Enfim, eram apenas algumas observações que eu tinha a fazer. Agradeço mais uma vez a imensa paciência que certamente vocês tiveram em me ouvir. Agradeço mais uma vez a oportunidade que me foi dada pela Escola Nacional da Advocacia, né, pela OAB, e o convite que me foi feito pela professora Carolina Petrarca, porque realmente falar sobre processo para um público especialmente formado por advogados é uma oportunidade fantástica. Fantástica porque eu sou extremamente idealista e espero, claro que a par das minhas convicções, ter esclarecido alguns pontos que possam ajudar vocês e, consequentemente, o cidadão, né, a conseguir aquilo que lhe é de direito. Agradeço mais uma vez também ao pessoal aqui da escola, o Kiko, a Camila, o pessoal que é muito atencioso, e em breve,
ou não sei se em breve, se tivermos outra oportunidade, certamente estaremos aqui. Muito obrigado.